Você está cansada, né? Você está cansado de tanto buscar autoconhecimento e nada na sua vida deslanchar, né? Neruel, tô. Por que isso está acontecendo? Já comprei tudo quanto é curso que você imaginar, já participei de tudo quanto é evento, imersão, fiz terapia há anos, nada deslancha a minha vida. Parece que eu nasci para poder ser infeliz e prisioneira da minha vida, prisioneiro das minhas angústias. Eu sei, mas também sei que tem um outro caminho e eu vou te dizer ele agora. Por que o seu autoconhecimento não está funcionando? Vem comigo que você vai compreender e realmente se libertar de uma vez por todas. Meu nome é Neruel Norberto e eu tô aqui para te dizer por que o seu autoconhecimento não funciona. Neruel, mas quem é você para falar de autoconhecimento? Eu sou uma pessoa que já buscou demais autoconhecimento, senti a mesma coisa que você, de não adiantar nada, de buscar de todas as formas, todo tipo de recurso e nada fazer minha vida deslanchar. E aí, eu, como também, além de pessoa, sou psicóloga clínica há 27 anos, fui desenvolvendo cada vez mais uma percepção do que fazia isso acontecer. E eu ia vendo em mim, ia vendo nos meus clientes, ia vendo nas pessoas ao meu redor, nos meus alunos, o que tinha em comum em todo mundo que se desanimava em ter autoconhecimento. E que muitas vezes chegava a desvalorizar. Fazer terapia pra quê? Não adianta nada. Fazer terapia pra quê? Ficar lá chorando as mágoas pro psicólogo, pro terapeuta, pro analista? Fazer terapia pra quê? Buscar autoconhecimento pra quê? O que isso me resolve? Quanto que isso vai me dar de dinheiro no final do curso? E essas perguntas eram todas muito angustiantes pra mim. Porque eu pensava comigo também, é verdade, eu também sinto isso. Não resolve para minha vida vive bloqueada, meus relacionamentos, né, meu dinheiro, minha profissão, eu sou psicóloga, eu tenho, né, que fazer algo para melhorar, eu não consigo, e eu sou psicóloga, olha só, eu era psicóloga, tinha todas as ferramentas na minha mão de autoconhecimento e nada funcionava. E isso sempre me deixou inconformada, e eu sei que essa inconformidade me fez buscar o método Virando a Chave que eu desenvolvi para justamente acabar de vez com esse tipo de sentimento em mim, nos meus clientes e também agora em você, que eu venho te dizer aqui na primeira mão para você, nesse vídeo, além do que eu já venho fazendo. O que acontece? Todo o autoconhecimento, ele de fato só é efetivo, e isso você vai me responder nos comentários se você já fez na sua vida. Todo o autoconhecimento é efetivo se você, de fato, trabalhar e restaurar a sua relação com seus pais. Você buscou um autoconhecimento que trabalhasse profundamente a sua relação com seus pais? Porque se isso não aconteceu, tudo que você fez foi se conhecer melhor, mas não ter um autoconhecimento capaz de te libertar do seu aprisionamento. E com isso você atrair só também pessoas aprisionadas, porque as outras você não vai enxergar. E isso é muito interessante. Neruel, que não. Eu sempre falei dos meus pais, já fiz algumas vivências de voltar lá no renascimento, né, trabalhar as minhas vidas passadas, ou então já falei da minha infância. Pois é, nada disso é trabalhar e restaurar a sua relação com seus pais. Por que você fala isso, Neruel? Porque é o seguinte, você, para ter trabalhado de forma muito verdadeira e assertiva, capaz de te libertar, você tem que ter restaurado a sua relação com seus pais e aberto todas as suas portas de qualquer tipo de sentimento, de mágoa com relação a eles. Armazenar mágoa, armazenar decepção, armazenar um sentimento de desvalor vai fazer você continuar aprisionado, vai fazer você continuar preso, bloqueado na sua vida. Neruel, que não sei, não dei conta de fazer isso, nunca imaginei, mas eu acho que a minha vida não é meu pai e minha mãe, é daqui pra frente. Claro que a sua vida é daqui pra frente.
Só que a sua vida tem uma história, a sua vida tem um sentimento prioritário que você conhece na relação com seus pais, que é o valor que você se dá. E aí, como é que você se dá esse valor? Como é que tudo começa na sua vida? Tudo, absolutamente tudo. Você vai ver, como eu sempre vou falar nos meus conteúdos, em todas as minhas redes sociais, dos pais, da importância de restaurar. Se não restaurar, não tem chance de ser feliz. Neiruelka, por quê? Porque o que veio antes tem que estar em paz na sua vida para que você siga pelo caminho da abundância, da prosperidade, da felicidade e principalmente da liberdade. Seus pais são as pessoas mais importantes para você na sua vida. Nunca, mas não é de jeito nenhum, eu sei que é. Mesmo que você fale que não, movido por raiva, movido por mágoa, movido por decepção. E eu te falo isso, não é porque eu li em alguma revista, eu presencio isso todos os dias no meu trabalho, eu presenciei isso todos os dias na minha vida, com a minha família, com a minha maneira de ver a minha história com os meus pais, estudos científicos, prática clínica. Então eu trouxe uma bagagem para você de mais de 27 anos. Isso quer dizer que eu estou te falando de algo que eu conheço profundamente e sei que na hora que eu te falei que se você não trabalhou e restaurou a sua relação com seus pais, você não desbloqueou sua vida, você concordou comigo. Por quê? Porque existe uma coisa que quando você usualmente, de forma comum, recebe dos seus pais, você julga. E eu tô dizendo do bom e do ruim, tá? Não é só uma coisa ruim. Ah, eu não gostei do que os meus pais me deram. Tem pessoas, e talvez seja esse o seu caso, que a vida é completamente bloqueada porque teve demais dos pais. Porque se sentiu muito protegido, protegida, privilegiada, privilegiado. Ou idolatra os pais, por quê? Porque os pais vieram do nada e construíram um império imenso e aí você fica se comparando, meu Deus, eu que tenho tudo, eu não faço nada. Então a sua história com seus pais te marca profundamente. E se você não trabalhar que você teve o melhor deles na sua vida, que eles foram o melhor que você pode ter e que você pode ter tido, a sua vida não desbloqueia. Você não se liberta, você não vive aquele sentimento muito importante e fundamental de você ter tido sim, de você ter realmente recebido o melhor deles para você. Neiruelka, mas eu não recebi o melhor. Você não recebeu porque você está olhando para o melhor deles com o julgamento da sua realidade. Então, o seu melhor é um, o melhor deles é outro. Então, qual é o primeiro ensinamento que você tem dos seus pais e que a gente joga fora uma vida, que você joga fora uma vida, que eu jogo fora uma vida, que a gente não recebe o que a gente quer. A gente recebe o que o outro dá conta, pode e tem possibilidade de dar. E a gente, se recebesse esse ensinamento assim, que a gente começasse a ter maturidade adulta, você não teria decepções na sua vida como você tem. Você não seria aprisionado por um sentimento de querer ser especial na vida de alguém, até mesmo mais do que ele próprio. Como assim, Neiruelka? Não entendi. Vou te dar um exemplo de um cliente que eu atendi e ele era altamente decepcionado com as pessoas, porque as pessoas não faziam aquilo que ele achava que elas tinham que fazer, que era muito simples, que ele fazia porque ele dava a vida dele pelas outras pessoas, ele emprestava o apartamento dele e ele tinha tido uma situação com o irmão muito séria, que ele tinha chegado a brigar com o irmão, não conversar nunca mais e achar muito ruim porque achou que os pais tomaram partido do irmão. Por quê? Ele estava num momento muito difícil da vida dele. Ele tinha 2 apartamentos, mais outros imóveis que ele estava tentando negociar e tudo, mas ele estava num momento muito difícil financeiramente. E ele tinha um irmão muito querido
E aí ele tinha emprestado um dos imóveis dele para esse irmão. E esse irmão mudou de país e tal, e saiu do apartamento e devolveu o apartamento todo destruído. Esse moço ficou sem chão, porque ele foi falar com esse irmão e o irmão falou: olha, eu não tenho como, eu tô vindo pra cá, eu tô mudando de país porque eu preciso melhorar minha vida e eu não fiz nada disso que você tá falando. O apartamento eu tô te devolvendo do jeitinho que você me emprestou e você fez porque você quis. E foi mesmo. O irmão não falou para ele: me empresta, por favor, não cobra aluguel, eu tô precisando. O irmão não tinha falado. Ele chegou e se ofereceu: olha, eu tô com esse apartamento vazio e tal. E aí, com isso, o que aconteceu? Ele rompeu com esse irmão. E aí, na hora que a gente foi analisar a história dele, primeiro, ele tinha uma mágoa monstra dos pais. Ele tinha certeza que os pais tinham preferência por esse irmão e não por ele. Ele tinha certeza, porque os pais realmente demonstravam mais preferência sim, mais afinidade sim, por esse outro irmão do que por ele. Esse outro irmão vivia pedindo ajuda, esse outro irmão vivia falando que não dava conta sozinho, esse irmão falava o tempo inteiro que precisava dos pais, enquanto esse meu cliente, não. Ele era o tempo inteiro aquela pessoa que resolvia tudo. Aí quando ele ia conversar com os pais, ele só acabava com os pais. E aí só falava: vocês não me dão moral, vocês isso, vocês aquilo. E os pais falavam: mas você não precisa, mas você não pede, mas você isso, mas você aquilo. O seu irmão coitado. Os pais, para os pais, eles tinham que dar atenção somente para os filhos que dessem trabalho. Os que não dessem, era ótimo, porque eles estavam vivendo a vida. Essa era a história dos pais dele. Então, o que para ele chegava como ódio, como desvalor, como preferência, para os pais era reconhecimento. É porque o outro era menos capaz. Esses pais faziam para eles o julgamento deles. Os pais vieram de uma história que era desse jeito também com os próprios pais, com os avós desse meu cliente. Aquele filho que precisa mais, você dá mais atenção, mesmo que isso destrua a vida dele. Mas este filho que não precisa de tanta atenção, libera ele, mesmo que isso destrua. Por quê? Porque o pai e a mãe jamais estão imaginando na vida inteira que você vai ser destruído por alguma atitude deles. Nunca, jamais. Aí o que aconteceu? Esse irmão que o meu cliente emprestou um apartamento, ele era um acumulador compulsivo. E o meu cliente não enxergava isso. Quando ele emprestou, ele achou que com o apartamento dele, o irmão sabendo o quanto ele estava sendo generoso, o irmão ia ser com o apartamento dele o que ele não foi na vida inteirinha dele. Você acredita nisso? Isso é completamente real e cotidiano. Você sabe que a pessoa é de um jeito, mas você tem certeza que ela com você vai ser diferente. Você sabe por quê? Porque você traz essa mágoa, ele trazia essa mágoa dos pais. E aí ele colocava no irmão, ele colocava nos relacionamentos dele que não davam certo nenhum. Ele já estava em 2 divórcios, ele estava indo para o 3º relacionamento. E aí eu falei para ele já tinha ido em vários processos psicoterápicos, em vários tipos de autoconhecimento. Falei: você já trabalhou a sua relação com seus pais? Você já calçou o sapato dos seus pais? Você conhece a história deles? Você sabe que eles trilharam caminhos que você nem imagina como foram? Não, Neiruelka. Eu falei: pois é, por isso que sua vida tá do jeito que tá. Você está compensando a mágoa que você tem dos seus pais em tudo quanto é coisa que você está vivendo. Então, você agora, comigo, vai fazer isso. E a primeira sessão que a gente tem vai ser essa. Nós vamos trabalhar a sua restauração com a relação com seus pais. Aí você vai se libertar dessa mágoa que está te bloqueando, te paralisando e acabando com a sua vida, porque você está um poço de carência e você está fazendo só escolhas carentes. Jamais o seu irmão ia cuidar do seu apartamento como ele não cuidava nem do dele. Você está querendo do outro o que ele não faz com ele e você quer que ele faça com você.
E você tá toda hora mostrando para as pessoas, com o seu desprendimento das suas coisas, que eles podem fazer o que eles querem, que não tem problema, que você tá precisando de dinheiro, que você agora tá num momento difícil, mas para o seu irmão, você ia abrir mão de alugar para alguém que fosse pagar. Então o que você tá falando pro seu irmão? Pode ficar, não tem problema nenhum, você é especial para mim. E você tá achando que o outro vai fazer por você o que você faz por ele. E não vai. Então a primeira regra de ouro que os nossos pais nos ensinam, que os seus pais te ensinaram, foi: a gente dá o que a gente tem. Não se aprisione no que você acha, julga, define que o outro tem que te dar pela mágoa que você traz e que o outro tem essa conta para pagar na sua vida. Que ele tem a obrigação de tirar de você esse sentimento que você traz lá de trás e não trabalha isso e vai trabalhando só a superficialidade e não vai deslanchando a sua vida, porque o seu aprisionamento continua. Então, é uma coisa bem clichêzona, mas eu vou falar aqui. Sabe o saco sem fundo? É você quando não trabalha a relação com seus pais. Você é um saco sem fundo. Primeiro, você não trabalhou a postura de filho com seus pais, então você vira um filho para o mundo, você infantiliza, ou você vira pai e mãe do mundo, igual você estava falando, pai e mãe infantis. Não é pai e mãe que vai fazer e não vai tanto exigir de volta. Mesmo que eles exijam, mas se você não der, tá tudo certo, eles toleram a si mesmo e te recebem da mesma forma. Como pais infantis, você dá, mas você quer receber. Ué, Negrão, mas o certo nas relações não é isso? Não, o certo nas relações é contribuição. Eu contribuo, igual agora eu tô fazendo esse conteúdo para você, tô contribuindo para o seu crescimento. E você vai fazer um comentário, dar um like, se inscrever no canal, também contribuindo para o meu crescimento, porque você vai me dar notícia se esse conteúdo te ajudou ou não. Porque você é uma pessoa que, ao receber algo que você gostou, você contribui para que aquele algo melhore. Ou se você não gostou, você contribui dando notícia para que aquilo melhore. Você sempre quer melhorar. Ah, mas e se o outro não quiser? Ele vai te falar e você vai acabar ali com aquela pessoa, né? Zera aquilo ali e vai começar em outra que quer a sua contribuição. É exatamente isso que faz quando você restaura a relação com seus pais. Você para de fazer escolhas carentes e querer descer goela abaixo das pessoas o que você acredita. Você vai buscar e atrair, inclusive, pessoas que também querem, bem próximos a você, o que você quer. Então, o primeiro passo que você vai fazer com você, em qualquer busca de autoconhecimento, você vai trabalhar e restaurar a sua relação com seus pais, pôr tudo no lugar. Eu tive. Você vai acabar, cancelar da sua vida. Você vai ter foco na solução quando você disser para você: eu tive pai e mãe. Neruel, que eu não tive pai e mãe, eles me abandonaram, eles me abusaram, eles me espancaram, eu não tive pai e mãe. Teve. Você vai compreender que restaurar é receber o que você teve. Você teve abandono do seu pai e da sua mãe? Você teve o melhor que eles podiam para fazer por você. Porque tem pai e mãe que, abandonando, eles são muito melhores do que ficando sem querer ficar. E aí você aprende recebendo. Eu tive pai, eu tive mãe que me deixaram para adoção, que me deixaram com minha avó, que me deixaram com meus tios. Passei por uma série de coisas, aprendi que eu, quando for pai e mãe, quero estar presente com os meus filhos. Entendeu? Agora, quando você não recebe, quando você quer excluir, quando você quer dizer que acabou, eu não tive, eu não tive, eu não tive, nada eu tive, eu viro um poço de carência. Você vira um poço de carência e essa carência vai fazendo o que com você? Vai fazendo com que você estabeleça relações para compensar aquilo ali. Então, como esse cliente, eu quero que você também faça e reflita agora com a gente aqui, o que é que você vem buscando nas suas relações. Esse cliente vinha buscando o tempo inteiro pessoas, inclusive da família, que mostrasse a ele o quanto ele era especial, o quanto ele era importante, porque essa era a grande ferida que ele teve com os pais. Para ele, os pais tinham descartado ele, desvalorizado ele em prol dos outros irmãos, porque toda hora eles estavam
priorizando esses irmãos. Inclusive, em algum momento da vida dele, na infância, ele foi deixado para morar com os avós, enquanto os pais estavam melhorando a situação financeira. E ele sempre se perguntou, por que eu? Por que não foram os meus outros irmãos? E eu falava assim para ele, você já perguntou? Não, eu não quero perguntar. Por quê? Porque eu não gosto, dói demais, eu não quero saber, eu acho isso horrível. Ok, você não precisa perguntar. Era um ótimo caminho, era um ótimo recurso você de fato querer saber dessa história direitinho. Mas, como você não quer, não tem problema, você não tem que falar e não tem que perguntar e não tem que sentar com eles. Mas o que você tem que fazer de qualquer jeito? Você tem que calçar os sapatos deles. Como, Neiroelke? Você vai olhar para você e falar, eu recebo, eu reconheço que os meus pais tiveram caminhos, trilharam caminhos, percorreram caminhos que eu não sei quais foram. E eu tenho certeza que nesses caminhos eles tropeçaram e levantaram, eles estabeleceram um jeito de ser na vida que eles conseguiram. E ponto. E eu sou, como filho, quem recebe os ensinamentos deles. Por isso eu honro, respeito e aprendo com todas as minhas experiências com os meus pais. Eles não me odiavam, eles não me desvalorizaram. Neiroelke, mas o meu pai, a minha mãe só me xingava. Existe pai, existe mãe que ama xingando. Não precisa gostar disso. Você não tem que gostar disso. Mas você precisa entender que a sua vida, a sua história depende de você compreender isso. Quem faz o curso Virando a Chave, a primeira coisa, a primeira aula, ele já vai atualizar a crença. E aí uma das coisas que ele já sabe que ele vai ter que ter durante o curso é compreender primeiro, depois ser compreendido. Isso é o ponto alto de qualquer autoconhecimento. A compreensão do que vem para mim, do que eu recebo e faço daquilo uma aprendizagem para minha vida, né? Me liberar, me desbloquear, me deixar de ser paralisada, é compreender. Então, a partir de hoje, a partir desse momento que você está compreendendo, você está tendo esse conhecimento, você está saindo da ilusão do conhecimento, que é autoconhecimento sem trabalhar pai e mãe. Não tem, não tem. Você não assume a sua postura adulta na vida, que é aquela de que assumir responsabilidade e não culpar o outro. Definir o que você planeja atingir, ir lá buscar, fazer e atingir, que é a vida adulta. De estar contribuindo o tempo inteiro para o melhor do outro ao seu lado e que também tem um outro ao seu lado que contribui o tempo inteiro para o seu melhor. Então essas duas coisas fundamentais, que é você assumir a sua responsabilidade na vida, de definir o que você planeja conquistar, fazer e conquistar e contribuir nas suas relações para que a pessoa ao seu lado, as pessoas ao seu redor tenham sempre o melhor de você e também você vai ter o melhor do outro. Por quê? Faz uma relação aqui comigo. Você está ouvindo esse conteúdo agora. Você vai ter dois tipos de reação. Você vai falar o que para você? Nossa, Neiroelke tá falando umas coisas, tem nada a ver, não acredito de jeito nenhum. Não acredito em determinismo, não acredito que eu sou o que a minha história diz. Eu também não, mas vamos lá. Eu nem estou falando isso ainda, mas nós vamos conversar sobre isso também. Então, não, eu não acredito nisso que a Neiroelke está falando, não. Deixa para lá, vou procurar outro vídeo, ou dou um dislike, falo, não gostei, não estou afim, acho que isso aí não vai fazer bem para outras pessoas, vou contribuir, dou um dislike. Ou você vai falar, realmente, Neiroelke tem toda a razão mesmo. Tem sentido isso que a Neiroelke está falando, é verdade. Eu já busquei tanto autoconhecimento, mas eu nunca trabalhei com profundidade, e profundidade não quer muitos anos, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Profundidade é fazer o que eu tô fazendo aqui com você, ir direto ao ponto. Então, meu cliente chega no consultório, eu falo, vamos trabalhar pai e mãe primeiro, depois a gente vê qual é realmente a necessidade. Depois dessa relação trabalhada,
a gente passa adiante. E ponto. E aí você vai falar, tem todo sentido, realmente. Eu tenho essa mágoa até hoje. Isso me prejudica o tempo inteiro nos meus relacionamentos. Eu tenho que ver. Eu tenho que trabalhar. Ai, Neiruelke, vou compartilhar esse vídeo, vou dar um like, porque você quer contribuir para outras pessoas e para mim também, que vai ser muito bom você dar o like. Então você se sente, quando você sente que alguém fez algo por você e que aquilo fez você crescer e te clareou e te direcionou, iluminou um caminho que você estava completamente perdido, estava completamente perdida, obscura, porque você estava já cansado, esgotado, totalmente sem energia para poder continuar, você fala, meu Deus, eu quero que muito mais pessoas saibam disso. Isso é o que me fez estar aqui. Quando eu tinha a questão com os meus pais de também achar que eles não tinham me valorizado, porque eles eram obcecados por filhos homens e tiveram só as mulheres, e eu era uma delas, então eu não tinha valor nenhum para eles, eles me achavam burra, porque eles queriam que eu fizesse medicina, e eu os decepcionei não fazendo medicina, fazendo psicologia. Isso fez com que eu não conseguisse deslanchar na minha vida. E quando aconteceu de eu começar a ler Bert Hellinger, Viktor Frankl, Tony Robbins, Martin Seligman, os teóricos da abordagem gestáltica, que é a minha base de formação, que um homem é responsável, que todo mundo faz aquilo que é possível para si mesmo, todo mundo dá o que tem, a minha vida mudou. Quando eu restaurei a minha relação com os meus pais e vi que nada daquilo era contra mim, era para me prejudicar, e eu vou fazer o próximo vídeo, é sobre isso. Nada é pessoal contra você, você não é o centro das atenções de ninguém para te prejudicar. Você é alguém que faz parte de um ciclo de relacionamentos, de uma família de origem, uma família nuclear, que existem valores e conceitos ali que são passados para você. E para mim fez todo sentido. O que eu queria? Eu queria que o mundo soubesse, como eu tô aqui agora, eu nem dava conta de ver vídeo. Você acha que muito menos gravar? Eu ficava presa no quê? Vão me achar bonita, feia, o jeito que eu falo, o jeito que eu expresso, desse jeito pra mim não vai funcionar. Eu me boicotava o tempo inteiro. Eu falava o tempo inteiro, não, assim não tá bom, não, nem... mas também, né, nada é perfeito, que é outro vídeo que nós vamos ter aqui também. Você vai entender, tudo feito é perfeito e você vai compreender como é que é isso na sua vida. Então eu só me afastava e eu não tinha realmente energia para poder chegar num vídeo e falar, é isso, porque eu sei que vai contribuir com você, contribuiu comigo, contribuiu com muito mais de 12 mil pessoas em 27 anos, com muitas horas de atendimento, e vai contribuir com você. Eu quero que o mundo saiba. Aí eu fui para a rede social, aí eu vim para cá para fazer vídeo, eu tô lançando o meu curso, eu tenho mentoria. A minha vida simplesmente abriu quando eu entendi que o meu pai, a minha mãe, fez o melhor dele para mim, e eu parei de julgar e desprezar o outro. Eu parei de julgar e não receber o que realmente o outro tinha para me dar, e aprender com isso e fazer isso virar uma chave na minha vida e na vida das pessoas. Simplesmente a minha vida mudou. Então é natural, você recebeu, você foi, alguém contribuiu com você e você cresceu. Como é que você cresce? Recebendo aquilo da pessoa, e é por isso que eu quero que você receba dos seus pais, no seu coração, de que, independente das atitudes, as atitudes não dizem respeito a eles. O pai e mãe de ter te dado, de ter feito com que você estivesse aqui agora, com essa capacidade de aprender que você tem, você vai mudar a sua vida. E aí você vai falar, eu tenho pai, eu tenho mãe. Porque você vai entender muita coisa a respeito dessa importância de ter pai e mãe na sua vida. Tá bom? E eu quero que você faça esse exercício hoje. Busque o que você tiver de literatura, de conhecimento ou de curso. Relacionamento pai e mãe. Relacionamento pai e mãe. É fundamental restaurar o seu relacionamento com seus pais.
É fundamental você receber o que eles te deram, para que você tenha um autoconhecimento profundo de te libertar. A partir daí, você vai se autoconhecer todos os dias, porque eu já te falei, você não tem que ir para um processo de psicoterapia, de autoconhecimento, autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, para se autoconhecer completamente. Você sabe por quê? Porque você vai viver muitos anos e todo dia é mais um dia de algo novo que você vai saber de você. Quem vai fazer você se autoconhecer é você na sua vida também. Com seu pai e sua mãe restaurado, com você livre, realmente usufruindo da sua liberdade, expressando e se expondo na vida, desprendido de julgamentos que te travam, te bloqueiam, né? Você vai ter só foco na solução. Você vai parar de olhar só problema. Você vai parar de olhar só aquilo que te prejudique, que você não tem o que fazer. Pensa, se você tiver que voltar lá nos seus pais, eles terem que ter outra atitude com você para sua vida deslanchar. Cancela isso. É óbvio que isso não vai acontecer e você vai ficar infeliz uma vida inteira, mas isso não vai acontecer porque agora você está aqui, está tendo esse conhecimento, está vendo quanto isso vai abrir as portas da sua consciência com conhecimento verdadeiro, genuíno, autêntico, que vai liberar você dessa autoimagem negativa que faz a gente, quando nós temos mágoa dos nossos pais, quando a gente tem uma autoimagem negativa, a gente tem vergonha. Como tendo vergonha, sendo envergonhado de quem você é, o que você quer? Se prender, como? Se recolhendo e escondendo. E aí você não deslancha na sua vida. Neiruelco, mas eu tenho todo o dinheiro que eu quero, eu tenho todos os relacionamentos que eu quero. Eu sei que você tem. Eu quero saber se você gosta, se você é feliz, se você deita com a cabeça no seu travesseiro e fala, gente, que vida boa. Como eu faço o que eu gosto? Como eu administro o que eu não gosto? Como eu tenho um relacionamento que eu acho bom com as coisas boas e ruins que ele tem? Como eu realmente contribuo para a vida das pessoas todos os dias, fazendo elas crescerem assim como eu? E isso, você sabe que o valor é imensurável. É nesse ponto que eu quero chegar com você a partir de agora. Então você vai falar isso para você. Eu vou trabalhar. Eu posso trabalhar sozinho? Pode. Você vai falar o que sozinho para você? Os meus pais trilharam caminhos, percorreram caminhos que eu nem imagino quais foram. E que eles tropeçaram, levantaram e fizeram aquilo que para eles era o melhor para nós, para mim, para os meus irmãos, para nossa família, para quem quer que seja. Não cabe a mim julgar, cabe a mim compreender. Doeu. O que eu vou fazer com isso? Eu vou aprender, honrando, respeitando e aprendendo com eles o que foi de bom eu desenvolver, o que foi de ruim eu evoluir e desenvolver. Das duas formas você vai evoluir. E aí você vai falar para você, eu tenho pai, que é força, eu tenho mãe, que é confiança, e eu tenho os dois em mim. Eu sou meu pai, eu sou minha mãe, mas o que eu vou me desenvolver ao longo da minha vida, todos os dias dela. Cancela não ter tido. Você sempre teve. Falta é um conceito que você aprendeu a ter, mas que ele não é real. Você sempre teve alguma coisa. Você pode não ter gostado do que você teve, mas você sempre teve. Ai, Neiruelco, meu pai foi ausente. Não foi. Você teve um pai que foi ausente. Eu não tive um pai presente? Não. Eu tive um pai que foi embora. Eu tive um pai, eu tenho um pai, se ele não tiver morrido, eu tenho um pai. Eu tenho uma mãe que não prestou atenção em mim. Eu tenho uma mãe que priorizou dar comida pra gente trabalhando. Eu tenho uma mãe que priorizou ficar muito cuidando dela mesma. Eu tenho um pai que ficou dentro de casa e não fez
não trabalhou e me ensinou que trabalho é a coisa melhor do mundo. Eu tenho um pai e uma mãe que fizeram tudo de melhor para mim, que fizeram absolutamente tudo para que eu chegasse onde eu cheguei. E eu agradeci fazendo a minha estrada, o meu caminho. Então, cancela. Não tive, não tive, não tive. Eu tenho. A partir de agora, você tem o conhecimento que eu te passei, de que para você ter um autoconhecimento que faça você verdadeiramente, genuinamente deslanchar, desbloquear, te libertar para que você desfrute de todas as suas conquistas, você tem que ir trabalhar e restaurar a sua relação com seus pais, para colocá-los no seu coração. Não precisa amar. Isso é outro momento, um outro vídeo que eu vou fazer para você. Mas você não precisa amar. Você precisa honrar, respeitar e aprender. E nada de fazer de conta, nada de não olhar para essa relação, nada de sou eu daqui para frente. Ninguém é hoje daqui para frente. Todo mundo é a bagagem da aprendizagem do que foi antes, do que é agora e do que planeja ser para frente. Você tem uma bagagem, você tem uma história que vai te acompanhar. As suas atitudes são sempre as que vão te definir. E o seu planejamento vai sempre te dar o seu destino. Mas cancela não olhar para isso. Vira essa chave. Realmente olha para o lado certo, que é receber, reconhecer, administrar, evoluir e contribuir com a sua história com seus pais, para você construir o seu caminho e dessa vez, de uma vez por todas, livre de tanta mágoa armazenada, de tanta emoção prejudicial, para poder fazer com que ela recicle, evolua e só tenha coisas para te fazer crescer. Ok? Te aguardo nos próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários para mim o que você achou, se fez sentido o que eu tô te falando, que a partir de agora você só vai saber que autoconhecimento é trabalhando pai e mãe, o restante é desenvolvimento pessoal. Se você já está pronto, se você já restaurou, ok. Então parta agora para o desenvolvimento pessoal, evolutivo, permanente, sempre. Mas com a sua relação com seus pais restaurada, porque agora você sabe o motivo, tá bom? Tô aguardando o seu comentário, vou adorar saber o que você pensa e me dá notícias se você gostou deixando um like. Se você achou bom o conteúdo, se inscreva no canal e vamos embora partir pra cima, porque a vida é muito boa. Até mais!